6 meses do governo da presidente Dilma e ela enfrenta a segunda grande crise na sua base de sustentação. Primeiro foi a queda do ex-ministro Antônio Palocci, pelos motivos que não se faz necessário repeti-los. Mais recentemente, foi a queda do ministro dos Transportes, pelas mesmas razões, ou seja, acusação de desvios de conduta no exercício da função pública, com repercussão direta no grau de insatisfação da chamada base de sustentação para a governabilidade. É sabido, desde o mais simples dos nossos eleitores até aquele que se dedica ao estudo da ciência política, que vivemos no Brasil um sistema chamado de presidencialismo de coalizão. No mundo inteiro, governo de coalizão se aplica a um sistema parlamentarista, porque a coalizão, a base é formada dentro do Congresso Nacional e, portanto, se adequa melhor a esse sistema, porque, uma vez uma crise, dependendo do seu grau, dissolve-se o parlamento, se faz uma nova coalizão e se escolhe o novo primeiro-ministro. No Brasil, vive-se de construir crises, sejam elas reais ou artificializadas, porque isso também às vezes interessa a chamada base, uma crise artificializada, e o fato é que o governo perde muito tempo em fazer essas articulações para poder conseguir continuar administrando. É para falarmos sobre os vários aspectos do sistema de presidencialismo de coalizão e a fragilidade da base de sustentação do governo da presidente Dilma no Congresso Nacional, que estamos iniciando mais uma edição do programa Visão Política pela FGF-TV, canal universitário 14 da NET e rede pública de televisão cearense. E para discutirmos os vários ângulos dessa questão, que é muito complexa, diga-se, nós temos hoje as participações dos nossos debatedores. O professor Cândido Albuquerque, conosco também, de volta para a satisfação dos nossos assinantes que já andavam reclamando, saudosos, o professor Roberto Martins Rodrigues, que também nos ajudará nesta reflexão. E o também professor Rui Martinho Rodrigues, doutor em História Política. Eu sou Arnaldo Santos, peço a você, assinante, apenas um minuto para um rápido intervalo e já voltamos com mais uma edição do programa Visão Política. Estamos de volta com o primeiro bloco do programa Visão Política pela FGF-TV, canal universitário 14 da NET e rede pública de televisão cearense. Se você, assinante, ligou agora, o programa tem hoje as participações dos nossos colaboradores, os professores Roberto Martins Rodrigues, Rui Martinho Rodrigues e Cândido Albuquerque. Aliás, eu quero, antes de começar o programa, fazer aqui, como diriam os portugueses, com muito gosto, um registro importante para nós, aqui do programa, mas fundamentalmente para a nossa Universidade Federal do Ceará, para a academia de um modo geral. O professor Cândido Albuquerque, que já era mestre em Direito Processual, agora é docente livre, ou livre docente, como se prefere, em Direito, cuja a tese de livre docência foi defendida há 2 semanas, com uma banca que eu faço questão de citar, composta pelo professor Paulo Bonavides, pelo professor Rui Martinho Rodrigues, pelo professor também doutor Roberto Martins Rodrigues e pelo professor Regis Frota e pelo professor Valfrido Barbosa. Então, a academia, quer dizer, cearense está de parabéns por ter mais um livre docente do nível do professor Cândido Albuquerque. Bom, mas feito o devido registro, eu quero colocar aqui para que nós iniciemos nossa discussão sobre o assunto que foi objeto do editorial de abertura.
a questão da segunda crise política vivenciada pelo governo da presidente Dilma Rousseff, pelas razões queda de 2 ministros por acusações de corrupção e os reflexos dessas crises direto na base. Aliás, são essas quedas que vão refletir na base e, portanto, gerar a crise política, porque é preciso toda uma reengenharia política para se manter com a chamada base de governabilidade. Professor Rui Martinho, vou começar com você, já que você é o nosso doutor em História Política aqui do Ceará. Por que o Brasil insiste nessa forma que, como disse na abertura do programa, é errada? Porque o governo de coalizão, ele guarda coerência com um governo parlamentarista e não um presidencialista. A coalizão no parlamentarismo tem as crises mitigadas pelo fato de que, com uma crise, o parlamento pode ser dissolvido. O gabinete cai, o parlamento é dissolvido e são convocadas novas eleições. E político não quer ter o mandato interrompido e nem a convocação de novas eleições. Então, eles têm uma certa moderação no apetite das reivindicações, digamos, reivindicações feitas discretamente, aquelas que não têm um conteúdo que possa ser publicizado. E enquanto que no presidencialismo de coalizão, os mandatos não sofrem essa solução de continuidade com as crises. Não há uma dissolução do parlamento, nem a convocação de novas eleições. E, além disso, o parlamento, no parlamentarismo, o parlamento é responsável pelo sucesso ou fracasso administrativo do governo, porque o parlamento governa efetivamente, né? E no presidencialismo, não. O parlamento fica comodamente exigindo despesas e outras coisas, e o executivo é responsabilizado pelo eventual fracasso. De modo que as crises tendem a se agudizar, porque o parlamento tem uma pressão em face da conexão eleitoral por pedir sempre mais despesa, mais verba e mais emenda orçamentária, e o executivo tem a necessidade de conter esse apetite. E embora o executivo no Brasil tenha sido muito concessivo quanto a isso, as despesas da rubrica de manutenção da máquina administrativa têm crescido mais do que o produto interno bruto do país, né? E por isso mesmo a carga tributária também tem precisado crescer mais do que o produto interno bruto do país. E ainda assim não tem sido contentado o apetite do parlamento por verbas orçamentárias. E o outro aspecto é a crise dos escândalos, né? Mas aí me parece que decorre da natureza das bases da aliança. As alianças no Brasil são feitas apenas para o tempo na televisão e o período eleitoral. Não são alianças programáticas. E isso cria uma situação muito difícil, porque as forças políticas que se congregam nas alianças e pedem um ministério ou uma outra posição, elas não pedem um ministério porque tem um programa para aquele ministério. Eles pedem um ministério porque tem realmente verbas disponíveis, pela quantidade de verbas no ministério. E isso acaba desviando o objetivo da participação do governo. E leva a essas crises que têm surgido muito a miúde. Professor Roberto, nós algumas vezes, imediatamente após a eleição da presidente Dilma, nós dissemos aqui que pela primeira vez elegia-se uma presidente do Brasil que, diferentemente dos demais presidentes, já teria uma certa tranquilidade pela ampla maioria que compunha essa base de governabilidade. Que, historicamente, os presidentes se elegem com uma base minoritária e, pós-eleição, é que vai ter que fazer a engenharia política para poder construir essa base. Isso aconteceu com o presidente Fernando Henrique Cardoso, com Lula, enfim. Com a presidente Dilma, ao contrário, ela já chegou ao Congresso Nacional com 3/5, ou seja, com quórum suficiente para mudar até a Constituição. E imaginávamos, e a exceção da voz do professor Rui, todos nós imaginávamos que isso daria uma certa tranquilidade, ou seja, não vivenciaria-se crises como se está vivenciando aqui. A prática se mostrou o contrário. Qual é a natureza, Roberto, dessa crise? Bom, em primeiro lugar, o Brasil só tem partido político do ponto de vista formal, para fins de registro na Justiça Eleitoral e a disputa das eleições. Do ponto de vista formal, os partidos são ótimos. Todos têm um programa bonito, todos visam o bem comum, mas, na prática,
os partidos só funcionam, todos, sem exceção, com exceção aqui e ali dos que fazem mais proselitismo, todos só funcionam no período eleitoral. E com um agravante, acho eu, é que a legislação eleitoral proíbe propaganda, que ela chama de propaganda dos candidatos, dentro daquele período que a lei estabelece. Ora, a lei devia estimular a permanente atividade dos partidos, para que eles mostrassem a sua cara programática perante o povo e assumissem a sua própria natureza, a sua fisionomia peculiar que devia ser de cada partido. Nós não temos partido, nós temos siglas. E essa hibridez do nosso sistema político, presidencialismo com origem de projeto parlamentarista, nem funciona como parlamentarismo, nem tem nada que ver com o presidencialismo que nós aprendemos nos compêndios de ciência política. Nós temos a mania de dizer, por exemplo, que o Brasil tem muita coisa copiada dos Estados Unidos. E eu costumo dizer que, com relação, por exemplo, a Rui Barbosa, ele não sabia inglês. Porque... Aí entendeu errado o texto constitucional e aí a cópia saiu ruim. Porque nós não temos nada a ver. Você vê agora mesmo dos Estados Unidos... Rui Barbosa ensinava inglês. A questão da fiscal lá nos Estados Unidos... Discursava em inglês, E o Obama é super controlado pelo Congresso. O Congresso realmente é forte nos Estados Unidos, assim como a Suprema Corte. Aham. Nós não temos isso. Então vem essas crises que são crises de mero apetite, não é nem partidária, é individualista, porque os caciques, os que têm mais evidência em cada agremiação, é que forçam a barra. O Roberto Cândido, os senhores assinantes, ele traz aqui para a discussão um fato que ele é importante, que quando ele resolve dizer o que já sabe, a inexistência de uma visão programática dos partidos. Os partidos são, como ele disse, apenas siglas para cumprir com as formalidades legais para que os homens possam disputar os seus mandatos, tanto para o parlamento quanto para os executivos. Verdade absoluta, sem tirar nem pôr. Mas, mesmo assim, se você pegar, por exemplo, um partido de direita português, você pega o PSD alemão, por exemplo, se esse partido ele defende, por exemplo, a pena de morte, e aqui é só um exemplo, todo mundo vai saber que, independente da natureza do governo, de quem seja eleito primeiro-ministro ou presidente, ele vai continuar defendendo a pena de morte, como ele vai continuar defendendo a redução da carga tributária. No Brasil, Cândido, o que acontece é exatamente o contrário. Você vê um partido, durante a eleição, defendendo uma tese, uma vez passadas as eleições, eleitos, e a engenharia política funcionando, ele muda completamente aquela tese que ele estava a defender, quer dizer, na campanha. Qual é a natureza disso? Rapaz, o problema é o seguinte, eu discordo até do Roberto, eu acho que todos os partidos, o problema é a identidade de objetivo comum dos partidos. Todos os partidos pensam no bem comum. Claro que no bem comum dos dirigentes dos partidos. Só pensam neles. Eles só pensam neles. E essa identidade... Eles pensam nos bens comuns. Nos bens comuns. E não no e essa singular. identidade criou um problema. Porque o que ocorre, Arnaldo? Qual é a grande dificuldade? Você diz, olha, a Dilma foi eleita com base no apoio de uma pleia de partidos. Na verdade, partido único, partido do governo. É o que existe a partido do governo. Essa é que é a grande verdade. Quer dizer, o PMDB chegou com a sua característica própria, ou seja, ou ele quer estar no governo, mas não quer ser governo, ele quer estar no governo. Aliás, ele chega lá atrás de Cândido, se carro. você permite, o PMDB é o partido da coerência. Da É coerência. o único que não muda. Não muda. Eu me entendo. Aí você vê, o próprio PT, que foi a grande decepção dos últimos 8 anos, é que o PT, quando chegou chegou no governo, ele começou a negociar tudo e com todos, o que não se esperava. Isso tirou a característica. Hoje nós não temos. Porque, Arnaldo, nós vivemos desde a década de 90, 89, 90, nós vivemos uma crise no mundo inteiro com relação à identidade dos partidos. Desde que acabou a história de o bloco comunista, a direita, a esquerda, acabou os partidos, essa dicotomia
ela fragilizou a identidade dos partidos. É muito difícil você dizer hoje o que é um partido de direita e o que é um partido de esquerda. Também porque surgiram outros canais de expressão das aspirações da Sem sociedade. dúvida nenhuma, Com o inclusive desenvolvimento direto. da sociedade civil organizada. Organizado, inclusive com a democracia direta. Isso empalideceu os partidos. Assim, notadamente nos países de primeiro mundo. Aqui no Brasil ainda, o que houve mesmo foi que os partidos se imaginavam o seguinte: bom, o PT vai chegar ao governo, lá ele vai impor um regime, talvez socialista não, mas com uma visão social profunda, dentro de um programa pré-estabelecido, e certamente alguns princípios não estarão à mesa para negociar. E o que aconteceu? O PT chega ao governo, negocia tudo e com todos. E aí, amigo, se diz, a Dilma tinha vários partidos na base. Não, ela só tinha um, partido do governo. Apenas o partido do governo. A falta de identidade dos partidos é que permite figuras carimbadíssimas da política. Veja bem, esse ministro do... Porque veja a nossa insensibilidade à corrupção. Esse ministro dos transportes, o Nascimento... Alfredo Nascimento. Esse cara, há quanto tempo se falava desse cara? Há quanto tempo se sabia que o Ministério dos Transportes era um antro de desmandos? Que o diga o governador Cid Gomes. Cid Gomes. É. Mas antes do Cid, a Polícia Federal fez uma operação que prendeu gente com o telefone do nego ligando e mandando trocar pneu de carro de namorada. E mesmo assim... Você se refere à crise do DENIT local. Do DENIT local. Você tem uma gravação lá que o cara liga, dizendo, rapaz, troca para empreiteira, mandando trocar o pneu dos carros da namorada, Roberto. O cara... Não aconteceria comigo, porque as minhas não têm carro. Mas você não entendeu a natureza do pedido. Era uma forma de punir a empreiteira, que uma vez tendo construído a estrada de forma, quer dizer, ruim o buraco fez com que furasse o pneu do carro da namorada. Mas então, era só para concluir, a gente está brincando, mas isso é sério. Então, nós temos hoje uma situação, Arnaldo, no Brasil, muito difícil, porque os partidos estão junto ao governo, e onde eu queria chegar. Por que os partidos apoiam o governo? Não é porque haja identidade programática. Isso não existe. Nenhum tem programa. Nenhum. Você lembra que há 12 anos atrás, nós dizíamos, o único partido com programa no Brasil realmente sério era o PT. Dizia-se isso. Alguém tem coragem de dizer isso hoje? Ninguém mais tem coragem de dizer isso hoje. Então, essa falta de identidade dos partidos é que leva a que se consiga compor um partido. Veja os ministros da Dilma. Só um dia, tem gente de todas as qualidades. Você encontra, faça um levantamento histórico. O dia eu me deu trabalho, porque é tanto ministro que você se perde. Você tem que ter uma foto do ministro na mão, para você poder lembrar da história de cada um. É inimaginável que no governo do PT, gente de origens tão distintas tivesse juntos. Bom, você traz agora uma outra questão que eu quero colocar para que nós discutamos no segundo bloco, que é o seguinte: você diz que nós dizíamos há 20 anos que o PT era o único partido com um programa, era o único partido ideológico e era o partido de massa que se tinha no Brasil, continua sendo até hoje de massa. Ok, que é o maior partido. Mas uma vez chegou ao governo, fez tudo que os outros partidos faziam, em alguns casos até pior. É o que você está dizendo. Então o problema está nos partidos ou está no modelo de federação, no modelo de governo que nós temos no Brasil? Porque se todos, quando chegam ao governo, fazem a mesma coisa, então me parece que o erro não está na natureza partidária. Vamos discutir isso no próximo bloco. Um instante só e a gente volta. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Visão Política pela FGF-TV, canal Universitário 14 da NET e Rede Pública de Televisão Cearense. Nós temos hoje as participações dos nossos debatedores, os professores Cândido Albuquerque, Roberto Martins Rodrigues e Rui Martinho Rodrigues. Estamos discutindo o sistema presidencialista de coalizão do governo brasileiro,
a fragilidade da base de sustentação da presidente Dilma, com as duas crises vivenciadas em apenas um semestre. No bloco anterior, o professor Cândido trouxe uma coisa que me leva a que nós aprofundemos agora. Ora, se todos os partidos, uma vez ascendendo ao poder, cometem o que nós consideramos os mesmos erros, portanto, se afastam completamente de suas bandeiras, de seus programas, de suas linhas programáticas, o problema, então, até onde eu posso deduzir, modestamente, não é dos partidos, e sim do modelo, do sistema. Como que um presidente da direita chega ao governo e é obrigado a fazer as mesmas negociações? E como que um da esquerda, extraído exatamente do único partido, na época que dizíamos ideológico do país, ao chegar faz a mesma coisa, em alguns casos até alargando ainda mais essa prática malsã? Professor Rui, qual é a gênese, então, aí do problema? É no modelo ou é no partido? Porque nós costumamos dizer que a questão do personalismo partidário e tal. E esse é um momento bem adequado para nós abordarmos por este ângulo essa questão, porque se está discutindo aí uma tão falada reforma política. E em reforma política é uma oportunidade para se pensar modelos. Eu tenho repetido que não adianta fulanizar, porque fulano é corrupto ou fulano não seria corrupto. Eu acho que nós temos que olhar para as instituições, para o modo como as instituições estão organizadas e postas, não é? Então, por que todo partido virou governista? Por que a oposição está desaparecendo no Brasil? Eu acho que o sistema eleitoral brasileiro impõe, para fins de sobrevivência, que a classe política se torne servil ao poder executivo. Ou o vereador... Ou permite. Impõe. Ou o vereador se torna servil, ou pouquíssimos vereadores conseguem se eleger pela oposição. Porque o vereador, para se eleger, precisa do prestígio do executivo para fazer obras que o vereador arranje para um reduto eleitoral, para um bairro, para um distrito do município do interior. Ou precisa de algum outro tipo de benesses e considerações que só o executivo tem para dar. E os deputados, tanto estaduais como federais, dependem muito do apoio dos vereadores. E esse apoio é dado por intermédio dos prefeitos. O deputado se entende como prefeito e o prefeito é que tem prestígio junto aos vereadores. E os vereadores é que entram em contato direto com os eleitores ou pelo menos com os líderes de comunidade. Então, o prefeito, por seu turno, para sobreviver, também tem que ser servil ao Executivo Federal e Estadual. Porque senão ele fica marginalizado das verbas e de outras benesses, e também a administração dele se torna estéril. A não ser no sul do Brasil, em algumas regiões em que os municípios não dependem de estar com o pires na mão pedindo verba aos governos federal e estadual. Essa situação é que torna a sobrevivência do político um exercício de servilismo em face do poder executivo. Você me permite, eu tenho a impressão que nós desenvolvemos no decorrer dos anos, mas verticalizamos de maneira ainda mais visível, após a Constituição de 88, um modelo que só interessa aos próprios políticos. Ou seja, nós temos um modelo a partir do orçamento. Quer dizer, primeiro, o modelo eleitoral, que os permite a compra de voto abertamente, porque ele não é distrital, não é regional, não é nada. Bom, você tem um modelo, Arnaldo, onde você, candidato no Ceará, você é votado no estado inteiro, desde que você chegue lá com o dinheiro e compra. O modelo foi feito para isso. Em contrapartida, você tem um orçamento que fica a critério do executivo. O executivo, o governador do estado, o presidente da República, elegem com facilidade quem eles quiserem. Por quê? Porque a facilidade que eles têm de manipular o orçamento é muito grande. Isso leva a uma consequência. O legislativo, que deveria fiscalizar, ele é anulado na troca de favores. Vamos imaginar agora, vamos constatar a realidade do Ceará. A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará está de fazer pena, apesar de presidida por um grande deputado, o Roberto Cláudio é um rapaz de qualidade, diferenciado, inclusive, intelectualmente, mas o sistema transformou a Assembleia, eu estou falando na Assembleia, como poder legislativo, numa nulidade.
Não lhe dá por quê? Porque todo mundo ali é governo. Então, como é que ela vai exercer a função, inclusive legislativa? Não vou nem falar da parte de fiscalização. Porque é impossível fiscalizar. Ali nós temos o Heitor Ferrer hoje, que ainda denuncia uma coisa ali e tal. Do ponto de vista legislativo, a lei, do jeito que ela vem do Palácio do Governo, ela é aprovada. Porque todo mundo é da base aliada do governo. Esse sistema permite que isso seja mantido, esse modelo que nós temos. Por quê? Porque o governador dá obra para o local, para a região do deputado. Agrada o deputado, que era o que você estava colocando. Então, você cria um ciclo, um ciclo vicioso. O nó córrego desse sistema todo são as prefeituras. Mas quando você desloca... O nó córrego desse problema todo são as prefeituras. Olha... Mas quando você desloca isso para o Congresso Nacional, que é o... Você tem apenas os deputados também dependem das bases municipais. Apenas aí é por partido. De outra natureza. Não, aí é por partido. Porque você está loteado. Por exemplo, o PR é dono do Ministério do Transportes. Ó, saiu o Nascimento, mas está indicando do mesmo partido. Me permita uma observação. Os deputados federais no Congresso Nacional também são reféns dos prefeitos e os prefeitos reféns do governo federal. A repartição das receitas tributárias não é automática. Não. A repartição teria que ser automática para que os prefeitos não ficassem com a faca na garganta posta pelo Executivo Federal. Para não ter negociata. Não ter negociata. E isso não passa no Congresso. Ô, Roberto, botar o que no local? Botar o que no lugar desse modelo? Por exemplo, o voto distrital. O voto distrital e a repartição automática das receitas tributárias, pelas cotas municipais. Mas, pelo menos, vincular parte das receitas federais para determinadas finalidades. Porque é muito pouco do orçamento é vinculado. Muito pouco. Só para concluir, o fato de ser pouca coisa vinculada é que permite a negociata. Mas não muda esse modelo, Arnaldo, porque dificultaria o sistema eleitoral da compra de voto. E os parlamentares não vão atirar no pé. Roberto, eu acho que a vinculação de receita é problemática. Estamos aqui, unanimemente, concordando que o problema, quer dizer, que a gênese está no modelo. Então, qual é a solução? O que se pode imaginar como solução, se não para resolver o problema, para mitigar, vou usar aqui a expressão usada pelo professor Roberto, este que tanto atrapalha? Bom, além das sugestões de voto distrital, de lista assim, assado, mas eu acho que o problema fundamental é o sistema. É parlamentarismo de verdade ou presidencialismo de verdade. Nós não temos presidencialismo e deveríamos ser parlamentaristas. Esse é que é, a meu ver, o grande sistema político. Porque a figura do presidente da República seria chefe de Estado. E o chefe do governo seria o primeiro-ministro, sempre dependendo, e aí sim, da presença da maioria dos partidos na realização do programa de governo. Então, a mobilidade do parlamentarismo é uma coisa extraordinária. Você, não é que nos países que usam o parlamentarismo deixe de ter crise. Tem, mas as crises são resolvidas normalmente. Para que país para ter mais crise do que a Itália? Não pode existir política sem crise. Pode existir é uma estrutura que conviva com as crises. Até porque a política é a arte de conviver com conflitos. O ser humano na convivência tem conflitos. Qualquer que seja o convívio, o tipo de convívio. Mas o presidencialismo e o presidencialismo brasileiro, que é um presidencialismo constrangido, encabulado, híbrido, e que não é uma coisa nem outra, que não dá. Aí gera... Roberto, mas tem uma outra questão que aí precisa ser colocado. É a facilidade com que se cria um partido no Brasil. Isso é brincadeira. Aí os partidos tornam partidos de aluguel. Olha, eu acho, Arnaldo, se mudar o sistema de votação... Você já viu? Você acredita em fidelidade por lei? Não existe isso. Não existe. Agora, Arnaldo, olha, veja bem. Se o número de partidos fosse bem menor, para você identificar melhor, o próprio sistema eleitoral fosse um distrital misto, e o orçamento, com uma regulamentação melhor, não vou nem engessar, concordo com o Rui, houvesse uma regulamentação mínima sobre o orçamento, nós teríamos uma outra realidade política. Porque o modelo que nós temos aí, ele é convidativo à corrupção, a partir do loteamento dos cargos no primeiro escalão. A partir dele, do primeiro escalão, mas, Cândido, nós temos um sistema... isso não seria possível.
do Esse parlamentarismo. presidencialismo brasileiro, não. Ah, podia, ó, Roberto, acho que sim. Melhoraria muito. Nós já tentamos tudo isso. Eu acho que ele Roberto. pode ser aperfeiçoado com o voto distrital, com a cláusula de barreira, porque a Sim. multiplicação de partidos dificulta a formação de uma base governável, de uma base que permita governabilidade. Né? E eu penso que a repartição automática das receitas evitaria a barganha. Aí você veja a dificuldade. Por exemplo, o PR é o partido do Lúcio, né? Né? O PR apoia a Dilma, a nível nacional. Sim. E aqui faz oposição ao CIT, que apoia a Dilma. É um complicador. É um complicador, mas em vários locais isso acontece. Não, eu em sei, vários eu tô- locais o PT apoia Não, eu o tal, sei, mas eu o tô PSDB. mostrando, é a balbúrdia que isso Mas você sabe por traz. que isso acontece? Inclusive, porque os partidos têm dono. O partido tem dono. Exatamente. Então, o dono está satisfeito com aquela situação e ele mantém exatamente. essa situação. Quer dizer, e eu não sei, Rui, uma vez nós já conversamos, acho que fora do ar ou no ar, não me lembro bem, sobre a questão hoje da função dos partidos. Quer dizer, será que o partido hoje, Arnaldo, ou seria como o Roberto está dizendo, é uma mera formalidade, ou o partido ainda tem aquela função programática que se emprestava aos partidos até meados Canal de condução das aspirações das da aspirações da sociedade, com uma sistematização ideológica de propostas, devia ser, etc. mas não é. Mas, Roberto, será que ainda existe espaço para essa função? Existe. Nos Será? países, outros têm. Será? Eu acho que isso foi minimizado, muito minimizado. Surgiram Do muitos século outros XVIII para canais, cá, surgiram muitos outros canais apareceram. Roberto, basta que você veja o seguinte, nos países de primeiro mundo, quase tudo é feito por plebiscito local. Para construir uma ponte, construir uma escola, a comunidade vota hoje pela internet e decide o que fazer. Quer dizer, então é preciso também que a gente pense em modernizar a nossa prática política. Porque nós estamos ainda usando a prática política da década de 20. Pode ter certeza. E que não mudou muito com a Revolução de 30. Quer dizer, no que diz respeito à imagem que se tem do partido, como aquela formatação de uma postura ideológica, de uma postura política, como representante, como estava dizendo o Rui, das aspirações de um determinado grupo porque de os pensamento. partidos, Eu acho que esse partido Cândido, não tem mais essa importância. Os partidos, na verdade, são comandados pelos coronéis, são urbanos. A diferença é essa. E É um isso no coronenato. Ceará é de uma fortaleza muito grande. Toda Eu tinha parte, muita preocupação. toda parte. Mas agora do Kassab criar o partido lá em São Paulo, mostrou que realmente o nosso modelo é muito pobre. É pobre demais. Quer dizer, o prefeito de São Paulo cria um partido. E aí mexe no mundo inteiro, inclusive no PSDB aqui do Ceará, que está para se acabar por conta da migração para o PSD do Kassab. Virou ponte. Estão criando agora, Arnaldo, um mecanismo Partido legal Kassab para virou impedir ponte. o registro do partido. Eu não sei se vocês estão sabendo disso. Como forma de não acabar determinados partidos. Porque ele surgiu como uma oportunidade, por conta da fidelidade partidária, que você só pode sair tendo uma mandato. ponte, é uma ponte. Você só pode sair de um partido para outro que esteja em formação. Então, o PSD do Kassab apareceu com uma carta de alforria. Uma tábua de salvação. Carta de alforria para todos os parlamentares que estavam insatisfeitos. Sairá das urnas nas próximas eleições, provavelmente como o segundo ou terceiro Quando maior partido. do Você está vendo país. como Agora- esse modelo está equivocado? Agora vamos dirigir o nosso olhar agora para um aspecto favorável desse quadro. Né? Nós estamos vendo só os tem. inconvenientes Negativo. desse quadro. Né? E Um tem, aspecto amigo. que eu acho favorável é que nós não temos mais partidos de convicção. São partidos de interesse. Os partidos de convicção, que muita gente incensa e acha bonito, e se gaba, na época que existiam, os sujeitos diziam, o meu partido é um partido de convicção. O partido de convicção tem a cintura dura. E política é o lugar da negociação. É lógico. O partido de convicção dificulta a governabilidade. O partido de interesse é o partido que negocia e facilita a governabilidade. O problema é só Nós onde se precisamos- localiza é o o limite. interesse. Se o interesse se localizasse Isso. também para os interesses da Isso. sociedade, não tinha nenhum mal. Nós precisamos Porque os evitar interesses são que a intercorpóreos. negociação se É o transforme em desvio. negociata. É o desvio. Não é? Devemos ter negociação e não negociar. Negociata, E aí correto. devemos ter negociação, é de interesse mesmo, e é de interesse. Não tem interesse universal, não. Não. É interesse de grupos específicos. Mas isso tem que ser posto pelas vias legítimas.
Então, isso que você falou, que se faz em outros países, o que está se discutindo quando se faz um plebiscito? Não é nenhuma convicção política ou ideológica. Está se discutindo o interesse de uma ponte ou de outra obra, seja considerada regional, absolutamente regional. Regional, local. E isso encontra um leito natural no voto distrital. Porque você vai Sem discutir dúvida, os interesses sem da dúvida. comunidade. Na Suíça, para eles criarem um colégio, a comunidade local, ou seja, o bairro, é convocado para discutir, amigo. Quer dizer, esse é um canal que não passa por nenhum partido. Isso aí não passa por partido. Só temos que ver a natureza, tanto geográfica do país, você está falando de um país, quer dizer, que não muito tem... pequeno, muito pequeno. Lá os temas são o sistema de cantões, quer dizer, porque é possível ainda que se faça esse tipo de reunião e de consulta, algo que certamente não se aplicaria a um país com a dimensão... Eu estou falando assim, é o bairro mesmo, não. É o bairro. Não. Era como se você chamasse uma eleição, uma discussão via internet, para decidir alguma coisa no conjunto do Ceará. Não é no cantão, você não chamaria, é na cidade, você não. chamaria a sociedade para a participação. É democracia direta, como o professor Paulo Bonavides tanto defende. Eu acho que isso, dentro do que o Rui disse, isso aqui mostra que apareceram outros canais de comunicação que não os partidos. Eu vou fazer mais um intervalo e quando voltarmos eu quero então continuar essa discussão agora numa outra perspectiva, na perspectiva do homem. Porque nós aqui discutimos só na perspectiva das instituições e dos modelos. Não esqueçamos que as instituições e os modelos são todos construídos e exercidos pelos homens. O problema está nas instituições ou está naqueles que as compõem, na prática daqueles que estão no exercício hoje da nossa política. Um instante só e a gente volta. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa Visão Política pela FGF-TV, canal Universitário 14 da NET e Rede Pública de Televisão Cearense. Se você ligou agora, nós estamos discutindo hoje o modelo político brasileiro, suas falhas, a forma como as instituições atuam e algumas sugestões para uma possível reforma política. Entretanto, nos dois primeiros blocos, nós centramos o raciocínio sempre em cima do modelo e também das instituições. Eu queria trazer a discussão agora para os homens, para o comportamento, quer dizer, de cada um daqueles que compõem a nossa elite política, já que estamos falando da política, numa perspectiva, quer dizer, moral, ética, filosófica, que deve nortear, que deve balizar a prática e o comportamento de todo o cidadão em quaisquer das suas áreas de atuação. Bom, essas instituições e esses modelos, os modelos foram criados pelos homens, através das suas leis, né? Aliás, o legislativo ele pré-seleciona, né? Já parte de um pressuposto que o bom é isso aqui, por isso ele propõe aquilo para todos, sem que esses todos tenham essa participação, e as instituições são compostas pelos homens, professor Rui. E aí o problema? Eu agora estou fazendo os cortes. O problema está no modelo, nas instituições e nos homens ou está nos homens? Eu gosto de me voltar mais para as instituições, seja porque eu ainda penso que a democracia é o governo das leis e não dos homens, seja porque quando a gente olha para a figura humana, a gente tende a fulanizar a discussão e a eleger mocinhos e vilões, e eu penso que a vida não é composta de mocinhos e vilões. Se os homens se comportam mal, eu acho que é porque as instituições favorecem esse comportamento. De sorte que eu gosto de olhar mais para as instituições, né? E também porque eu penso que não se pode construir um modelo político na expectativa de que homens públicos virtuosos executem esse modelo. Eu não vejo assim. Eu penso que o bom modelo político é aquele que faz com que pessoas mesquinhas se preocupem em servir a comunidade, porque assim procedendo serão reconhecidos, serão reeleitos, serão reconduzidos, né? Então eu penso que... Modelos de instituições que uma vez o comportamento sendo mesquinho, amoral, ele não poderá praticar tais atos porque o modelo não lhes permite.
Eu acho É que isto. um bom modelo político, econômico, social, um bom ordenamento jurídico é aquele que leva o indivíduo a, por força das suas aspirações mesquinhas, ou pelo menos pessoais, querer servir a sociedade. Eu gosto de exemplificar com isso em sala de aula, dizendo que o sujeito que inventou o crediário não estava pensando em melhorar o mundo, nem era um sujeito altruísta, nem era um sujeito bonzinho. Inventou o crediário porque queria Vender mais. e, portanto, satisfazer os seus objetivos e interesses pessoais. Agora, professor e Rui, isso fez um bem enorme à humanidade. Professor Rui, mas de novo recai no homem. Acontece que para que esse modelo tão correto, tão bom, sob qualquer ponto de vista jurídico, cultural, filosófico, exista, ele tem que ser produzido pelos homens. Ele não seria esse modelo bom sem que o homem o produzisse. Então eu recaio de novo na questão filosófica Mas ele não resulta de boas do homem. intenções, ele resulta da contradição, do conflito, da competição. Aquela interpretação do Gaetano Mosca de que a democracia não é tanto eleição, não é tanto mandato limitado. Democracia ocorre do ponto de vista sociológico. Democracia, do ponto de vista jurídico, tem a ver com garantias fundamentais. Mas, do ponto de vista sociológico, a democracia acontece quando as elites competem entre si. Da competição Essa competição é que leva os indivíduos a fazer concessão. Então, um indivíduo que é mesquinho, que é egoísta, faz uma concessão e cria um modelo porque ele está em competição com o outro. O problema é que, por exemplo, nós chegamos numa situação no Ceará que não há mais essa competição. No Ceará, especificamente, nós chegamos numa situação assustadora. Eu acho que todos estão no guarda-chuva do governo. Eu temo que no Brasil. No Brasil, talvez no Brasil. A mexicanização da política brasileira. É uma coisa parecida. Então, Arnaldo, o que me parece é que a virtuosidade não pode ser a base para que se lance um projeto político. Pelo contrário, eu acho que o modelo político ele tem que sair realmente desse conflito. O problema é que nós criamos, notadamente nos últimos 8 anos, criamos essa história do modelo correto, de que tudo é permitido, vamos todo mundo junto. Por quê? E aí, Rui, nós vamos à questão. A crise que nós vivemos hoje tem a ver com o discurso que se tem praticado no Brasil nos últimos tempos. A esquerda sempre se atribuiu uma superioridade moral muito grande. Sempre fez isso. A partir desta superioridade moral, tudo lhe é permitido. Pode fazer tudo. E mais, ela aloca todos os problemas longe de si. Então, o problema é na elite, é no capital internacional, é no modelo, e não nele. E esse discurso, e aí quero voltar ao Ceará, ao Brasil, esse discurso foi colocado no momento em que a oposição, e aí eu estou falando do DEM e do PSDB, que estavam estruturados no começo do governo Lula, a oposição não estava preparada intelectualmente para respondê-lo. Não estava. Então, veja bem, quando a chamada esquerda, que para mim não tem nada de esquerda, mas quando a chamada esquerda chegou ao poder em 2002, ela chegou com um discurso tendo por base a sua superioridade moral. Nós pensamos no povo, nós não somos corruptos, nós combatemos a corrupção, nós vamos promover o bem-estar, etc. e tal. Então, essa superioridade moral, a partir dela, tudo que fazia era permitido. Fez mensalão, não chegou no governo, no presidente. A corrupção foi alastrada e tal. E os problemas, ainda hoje se diz, é comum se ouvir, a herança maldita que o PT recebeu. O que você está dizendo ele é verdade, entretanto, não pode se omitir que dentro dessa esquerda, ou melhor, no governo dessa esquerda que você está aí dando tanta ênfase, estão acostados todos os outros matizes e que estão praticando as mesmas coisas que você está condenando na esquerda. Eu só quero incluir para que não fique só o pensamento. Não, mas peraí, então eu não me fiz compreender. O que eu quis dizer é que a partir desse discurso, que obviamente não é real, os dois partidos que deviam fazer oposição não conseguiram fazer oposição. E esse discurso se tornou um guarda-chuva para que todo mundo corresse ali para dentro. Roberto. Todo mundo. Veja quantos ex-PSDB estão hoje junto com o governo Lula. Faça o seguinte, da Dilma. Veja quem eram os ministros. Quem foi que ficou fora do primeiro governo Lula, no segundo governo Lula. O que nós estamos mostrando, Arnaldo, foi o seguinte, é que o discurso descaracterizou a ética política.
Deixa eu colocar o Roberto nessa discussão, nessa perspectiva, Roberto, da prática dos homens, sob o ponto de vista moral, filosófico, ético, que não se pode arredar desses princípios em quaisquer atuação dos homens, desde o mais simples até o político, enfim, o intelectual, seja quem for. Isso não afasta. Todo comportamento humano ele deve estar basilado por esses princípios aqui aludi. Quando você assume responsabilidades coletivas, que é o caso dos homens públicos, isso, quer dizer, se verticaliza mais ainda, torna-se muito mais importante e, portanto, devia estar mais presente. Nessa perspectiva, qual é o problema hoje nosso? Então, é da cultura que nós temos, é da colonização, para remetermos à questão histórica, são os modelos que nós herdamos desde o descobrimento até, quer dizer, a proclamação da República. Onde está a gênese dessa questão, desse comportamento tão distorcido dos homens nessa prática? Realmente, esse é um assunto para os nossos dois sábios discutirem. Eu acho muito complexo, mas o que eu nem afasto a importância da participação individual na formulação dos modelos, sejam eles políticos, ou sociais, ou empresariais, mas há um egoísmo exagerado dentro da nossa sociedade, uma vontade muito grande de ostentar riquezas facilmente adquiridas, né? Sem um trabalho continuado e tal. E principalmente porque a educação, eu vou aqui para aquilo que se fala sempre, a educação virou negócio em nosso país. Um negócio como outro qualquer. No meu tempo de estudante, eu nunca vi um outdoor falando em estabelecimento de ensino. Nunca. Hoje está cheia a cidade. Os colégios, as escolas disputam com grandes produtos comerciais, empresariais, as fatias do mercado. Isso pode não ter importância, mas eu acho que influi na formulação da filosofia social, do comportamento geral das pessoas. Às vezes, uma infração mínima revela um comportamento coletivo generalizado, né? Eu estava outro dia saindo de um estacionamento, ali perto do Shopping Aldeota, quando um cidadão que eu conheço, num carrão, entrou numa contramão ostensiva na Rua Barbosa de Freitas e estacionou na contramão, fechou o carro e foi embora. Então, isso pode dizer, não, isso é uma infraçãozinha, não é. Isso é o reflexo do que a gente vê na cidade toda. Então, não veio me dizer que esse comportamento não se projeta nas outras atividades sociais. Projeta, inclusive na política. E o que eu ouço muito por aí, daí eu não vou me candidatar porque eu não tenho dinheiro para me candidatar. Então, já existe uma A sociedade se ideia. tornou tolerante ao erro. Tolerante e também, Cândido, mais para vocês que entendem bem do assunto, eu estava dizendo ao Rui antes do programa que as decisões judiciais, fala-se muito na morosidade da justiça, na preguiça de alguns juízes e tal, mas eu acho que o que existe é a ineficácia das decisões judiciais na maioria das vezes. Sim. As decisões não são cumpridas. Eu acho que tem os três problemas. Tem a Então, isso é muito morosidade, complexo. alguns juízes comprometidos com as funções, juiz julgando hoje como quer, independente da lei, faz uma interpretação que não faz o menor sentido, e também não se dá eficácia à decisão. Eu acho que esse problema existe. E nós passamos a aceitar. Por exemplo, mas quem primeiro descumpre decisão judicial no Brasil é o poder público. Olha os precatórios aí, ó. Quem cria precatório mas nós, individualmente, também quem cria precatório, não quer justiça séria. Um dos causos. Não quer decisão Contemplando o lado da conduta individual, né, que tem que ter realmente uma certa... Eu acho que tem uma ponderação. Tem que ter uma certa referência ética nas condutas individuais, porque as instituições, sem nenhuma ética dos indivíduos, elas também não funcionam. Mas me parece que Foi o Vicente Hall, naquele livro que eu acho excelente, O Direito e a Vida dos Direitos, ele diz que não há sociedade feliz composta de indivíduos infelizes.
Então, numa sociedade ética, composta de indivíduos aéticos. Nesse sentido, me parece grave, e eu acho que isso decorre da falta de competição entre as elites, né, que nós tenhamos transitado da hipocrisia para o cinismo, porque a hipocrisia é um tributo que o vício paga à virtude. E o cinismo é quando se escancara mesmo o vício. Repete aí, Rui. E hoje, o cinismo é o tributo. a hipocrisia é o tributo que o vício paga à virtude. E o tributo o cinismo é o desprezo pela virtude. E hoje o que a gente vê na corrupção da vida pública é o cinismo. É o homem público cinicamente se defender, dizendo, não, eu fiz, mas porque todo mundo faz, porque antes de mim faziam pior. É verdade. E, hoje é muito comum. É o uso do precedente como a corrupção toda. Mas antigamente era pior. Como se o fato de antigamente ser pior já implica legitima a corrupção atual. Por isso que eu trouxe a questão para essa discussão individual, nessa perspectiva filosófica, por uma razão muito simples. Eu me lembrei, quando coloquei o tema para que os senhores analisassem, eu lembrei de uma pesquisa publicada aí o ano passado, no final do semestre, em que mostrava um alto índice, uma pesquisa, aliás, diga-se, realizada pela ONU, não foi pesquisa de institutos e pesquisa comerciais, não. Realizada pela ONU no mundo inteiro, mostrando o grau de tolerância das sociedades com a corrupção, com esse comportamento aético. E o Brasil... Campeão. O Brasil campeoníssimo, a sociedade brasileira, sem não é o nem Brasil irmão. como instituição. A sociedade ouvida, ela extremamente leniente, tolerante com a corrupção. Isso é cultural, porque você vê, o Japão é intolerante à corrupção, a Nova Zelândia é intolerante, Suécia é intolerante, mas são países... Em geral, a Escandinávia em geral, mas a Nova Zelândia também é, a Austrália também é, e o Japão, lá no Oriente, também é. Então, Arnaldo, essa é uma conquista importante que temos que ter. Assim, a intolerância à corrupção. Porque nós precisamos criar. Mas esse discurso último, essa história desse discurso, em que as pessoas se atribuem uma superioridade moral e tal, eu acho que foi um dos piores males que se causou ao Brasil nos últimos 10 anos. Quer dizer, essa superioridade moral, essa falsa superioridade isso é uma moral, tradição. é uma enganação, Rui. E a culpa dela, para mim, é do PSDB e do DEM, que não tiveram tamanho intelectual para desfazer essa fraude, essa mentira, essa história doida. E ficou essa não tiveram tamanho intelectual e também moral para desfazer. Porque mas a moral nem precisa. Não esqueçamos eu acho que a moral nem precisa. Não esqueçamos os vícios. Porque nós estamos no discurso. Dos dois. Eu acho que a moral não precisa, porque não precisa o exemplo, bastava a crítica. O que faltou a eles foi realmente capacidade intelectual. Eles se intimidaram diante da proclamada grandeza ou superioridade moral da esquerda. Isso intimidou a oposição. E a partir daí tudo foi possível, tudo foi permitido. E nós agora precisamos refletir sobre isso. Vamos ter uma eleição agora, vamos começar a pensar sobre isso. A propósito de eleição agora, eu estou no final do programa, eu lendo blogs, Twitter, enfim, todas as mídias digitais que estão por aí, deparei com uma campanha virtual feita em favor do seu nome para candidatura a prefeito de Fortaleza nas próximas eleições. Quem se der o trabalho de entrar nos blogs, nos Twitter, vai encontrar inúmeras manifestações de pessoas da cidade apoiando, dizendo que você deve ser candidato. De onde surgiu isso? Cândido Albuquerque é candidato a prefeito? Bom, Arnaldo, deixa eu colocar. Primeiro, o meu foco imediato é hoje na Faculdade de Direito, onde eu tenho alguns cargos, pretendo continuar exercendo, então meu foco imediato aí é na Faculdade de Direito, enfim, onde eu sou professor há muitos anos, enfim. Mas eu realmente, Arnaldo, tenho chamado a sociedade para um debate. Eu tenho conversado com vários políticos, porque eu não aceito, enquanto cidadão, como cidadão, eu não aceito, por exemplo, que a decisão do futuro prefeito seja decidido por dois grupos, o grupo da Luiziane e do Cid. Não pode. A sociedade tem que ser convocada. Nós temos que dar uma opção. Nós que formamos opinião, nós que somos políticos, então tendo a oportunidade de falar, nós temos que criar uma terceira via. Então, eu estou chamando, não é questão de... A questão está além do fato de... Sim, você quer dizer que você não é candidato de si mesmo. Eu não sou candidato de si mesmo. Você não nega que esse movimento que está sendo feito tem a sua concordância, então?
Desculpa? Eu digo, você não nega que esse movimento que está Pelo acontecendo contrário, tem a eu sua estou concordância. incentivando esse movimento Certo. para que seja, eu quero formar um movimento do qual se extraia um nome para colocar para a sociedade, não tem que ser meu nome não, Certo. tem que surgir um nome com qualidades morais, éticas, Ok. intelectuais, para administrar, ou pelo menos dar como E se for o opção seu? para a E se sociedade. for o seu? Você está Não, disponível? o homem público não pode se negar às tarefas que lhe são apresentadas. Ok. Não pode se negar. Mas ele não pode ser candidato dele. Isso Ele mesmo. não- Então, a questão é formar um movimento. O que eu quero é formar um movimento. Na hora que aparecer um nome bom, eu apoiaria esse nome. E com essas colocações, finalizamos mais uma edição do programa Visão Política pela FGF TV, canal Universitário 14 da NET e Rede Pública Televisão Cearense. Agradecendo aqui aos professores Roberto Martins Rodrigues, Rui Martinho Rodrigues e Cândido Albuquerque, e em especial agradecendo a você, assinante, com o convite para um próximo programa. Muito obrigado e até lá.